Fala, família Palmeiras! Aqui é o canal Porco Mania e a gente já chega com os dois pés no peito. O Palmeiras foi lá no Rio de Janeiro, jogou num verdadeiro pasto, numa plantação de batatas em São Januário. A mídia anti não aguenta. Os caras da Band Esportes surtaram, chamaram o nosso Abel Ferreira de pardal e disseram que ele só sabe chorar e dar desculpa. É brincadeira um negócio desses? A gente vai reagir a esse absurdo agora. Mas antes de amassar esses secadores, você já sabe, esmaga o botão do like, se inscreve no Porco Mania para não perder nada do maior do Brasil e bora pro vídeo que o sangue tá fervendo. Avante palestra! Do Vasco, que estreou o Renato Gaúcho e ganhou. Ganhou do Palmeiras por 2-1 de virada. Então vamos ouvir o Renato, o estreante da noite, que estreou com vitória, e o João Martins, que estava lá ao lado, no lugar do Abel Ferreira, que estava suspenso. Vamos ouvi-los. Eu estava a torcer pelo Vasco no Campeonato Carioca para o Vasco ter jogado há 2 dias como nós. Infelizmente não conseguiu chegar à final. Outras equipas isso aconteceu, houve jogos com finalistas. Também foi igual ao segundo tempo, uma equipa parada e a outra parada, porque isto não há milagres. Mas infelizmente nós calhámos com uma equipa que mudou de treinador, tinha uma energia extra e cada 11 dias que não competia. Num campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro, mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. O torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir no mínimo um empate, pelo que a gente vinha jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns porque eu falei para eles. Hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo, não. Nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Muito bem, a gente vai falar da questão do campo, plantar batata e tal, mas acho que antes vale... porque o João Martins parece que utilizou esse assunto como uma justificativa para o Vasco, para o Palmeiras ter tomado a virada. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas acho que dá para falar do Palmeiras, Massa, das questões do Palmeiras. Enfim, por que o Palmeiras perdeu? E eu vou elencar algumas coisas que eu ouvi por aí de gente que entende do assunto. O cansaço, depois de ter jogado lá em Mirassol, campeão, parará, chegou com a língua de fora nesse jogo, tanto que foi muito pior no segundo Horizonte, tempo. né? Oi? Novo Horizonte. Novo Horizonte. Daquele campo lá, né? Naquele campo. Pasto Horizontino. E aí chegou no segundo tempo, morreu fisicamente e o Vasco atropelou. Esse é um ponto. Mas muita gente falando sobre a demora do técnico de mudar o time e outros falando de jogadores. Kelvin, Giai e tudo mais que estariam muito abaixo, que não deveriam nem jogar no Palmeiras e tal. Mas diga aí, o que você tem a dizer? Bom, vamos lá. Cara... Quando eu falo de campeonato estadual, que ele só atrapalha, as pessoas ficam bravas comigo, né? Então, a gente fica batendo palma para maluco dançar, que foi o que o Palmeiras fez domingo até meia-noite, depois 5 horas de viagem na estrada,
galera com cerveja na taça. Cara, Depois tem você festa, festa na premiação, segunda-feira à perde noite. 48 horas, né? Exatamente. Então, assim, Basicamente. você pode ter um time espetacular. Se você não estiver bem fisicamente, não ganha de ninguém. Tá? Exatamente. Eu E era já me cansei de... era primeiro contra último, né? Então, Acho que é essa coisa. exato. Né? Mas eu falo sobre isso e falo nas lives raiz. Eu só apanho porque as pessoas fazem questão de ignorar esse fato. Tudo bem, faz parte. Cada um que tem a sua responsa. Então, o Palmeiras perdeu o jogo ontem porque fez um primeiro tempo isso que parecia o Flamengo do Felipe Luiz. Bola de pé em pé, tocando a bola. O Felipe Anderson foi buscar o John Arias, que buscava o Andrés, que estava no Marlon. Só assim, ó. Tuf, tuf, tuf. E as galera nos meus grupos de apoio aqui falavam assim, o time tá muito lento. Poxa, ó, o time tá jogando, depois de tudo que enfrentou, daquele domingo à noite, com desfalques, né? Com problemas. Esse é um aspecto fundamental do jogo, certo? Então fez um primeiro tempo de controle. Tudo bem, não teve grandes chances, mas teve duas na que teve a jogada individual do Flaco, fez o gol. Jogo controlado. Foi pro intervalo, eu vou para os meus apoiadores aqui, na minha vaquinha coletiva, e falo para eles, eu esperava bem menos. Eu estou surpreso com o Palmeiras. Surpreso. E eu disse ainda, temos pelo menos 2 trocas para fazer. É hora de fazer. Já no intervalo. É hora de fazer, Mesmo porque, vencendo, então. Cara, não importa. Se você tem o Luiz Pacheco lá, que tem 18 anos, tá voando, é ele. O M. Martins acabou de voltar. Então, o Palmeiras não perdeu porque o Vasco foi melhor. Mérito ao Vasco. Não é porque o campo tinha batatas, e de fato o campo estava ruim. Mas tudo isso está no mesmo contexto. Uma demora absurda para trocar, para fazer as trocas. E quando fez, estava 2-1. Certo? E ainda não pôs vitalidade no time. Então, sabe, precisa acabar com essa hipocrisia. Porque na hora de tirar foto com a taça, a presidente vai lá, fala, prioridade, estava com saudade, todo mundo aparece. Mas na hora de bancar agora o meio-campo com Martínez e Luiz Pacheco e deixar Andrés e Marlon para o segundo tempo, ninguém quer bancar. Entendeu? Ninguém quer bancar. O Flaco saiu com a língua na Argentina. Coitado. Não tinha condição. Eu queria entender por que levaram o Piquerez lá para o Rio de Janeiro se não tinha condição de jogo. Eu tava pensando que ele poderia entrar, entrou o Arthur, e o moleque entrou bem no jogo. O Palmeiras melhora quando tem ar, com o Evangelista, com o moleque Arthur. O Palmeiras melhora e quase empata o jogo aos 51 minutos, uma bola que o Alan poderia ter feito o gol. O Alan entrou também, entrou bem, entrou o Evangelista, entrou o moleque Arthur, até o Luigi entrou, porque não dá, é impossível. John Arias, coitado, estava se arrastando em campo. Então, o Palmeiras estava se arrastando em campo no segundo tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto é a espanholização tão citada pelo meu colega Eduardo Tironi aqui, que eu respeito muito. Nem o Getafe entra no Campeonato Espanhol só com 3 zagueiros profissionais para jogar. Nem o Granada, o Getafe. Pode falar outro time aí que você conhece bastante, Arnaldo. Aquele time, aquele que está indo bem na Copa, na Champions. O Bodoglint, Bodoglint. o gramado sintético, do maravilhoso. sintético. Olha que o Gomes dá aquela rateadinha no primeiro Você viu? Eu falei, vixe. Quando o Gomes tomou uma pancada, eu falei, M. Martínez no aquecimento, tem que improvisar. Loucura, um time desse tem que improvisar. Série A de brasileiro. Vocês estão malucos? Vocês estão loucura? Que loucura é essa? Da onde vem isso? Toma que o filho é teu, senhor Abel Fernando Ferreira. O senhor não quer trabalhar com elenco curto? Agora se vira. Você tem que se virar. Então, se não tiver zagueiro para jogar contra o Mirassol domingo, e vou avisar. Vou avisar já. Se o Palmeiras não resolver o jogo em 30 minutos contra o Mirassol, fizer 1-0 pelo menos, vai sofrer de novo. Vai pegar o time Vai, que estava descansando terça-feira. e jogou terça-feira. Entendeu? Então, cara, ou a gente compreende esses fatos, né, porque eles estão interligados. Não dá para você entrar no Campeonato Brasileiro. Ah, mas no Campeonato Paulista, dane-se esse maldito diploma que já acabou e não segura nada. Não segura nada isso aí, cara.
Perdeu do Vasco, já não presta mais ninguém. Jefté é um lixo, o Leiador também tem que mandar embora. É assim que funcionam as coisas. Se tivesse vencido a Libertadores, pô, perdeu do Vasco, foi um acidente, né, cara? Aconteceu lá, tinha ressaca, festa. Será que ninguém entende o que eu falo? É difícil entender o que eu falo? Não é? Porque essa é a vida como ela é. A vida como ela é você jogar com o lanterna do campeonato, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? No gramado dele, em São Januário, gramado ruim, diga-se de passagem, mas não é por isso. Esse é um dos fatores que compõem. É como os elos, como diz o Lito, que fala de acidentes aéreos, de um acidente aéreo. São vários fatores da corrente. Esse é um deles. A demora, a teimosia do treinador. A responsa é do Abel, não é o João Martins, não. A responsabilidade é do Abel. A demora, a teimosia para mudar. Muda no intervalo, cara. Bota o Luiz Pacheco e o Evangelista no meio campo. Ou então entrasse com os dois e deixasse o Marlon e o Andrés para o segundo tempo. Dá para fazer isso. Tem elenco para isso. Cara, o Giai, o Kelvin, estava completamente esgotado no segundo tempo. Vocês estão vendo aí os lances. Marcar aquele azougue pela esquerda. Entendeu? O cara que não para. Esse rapaz, ele tem corda. Ele não para. Impressionante. Entendeu? Impressionante o que ele corre. Montou um elenco muito vigoroso fisicamente. Então, e aí, cara, isso tudo está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote. Certo? Então é uma derrota ruim para o Palmeiras, mas também, gente, é a terceira derrota em 16 jogos no A ano. primeira para um time da Série A, certo? Isso, entendeu? É. Então, cara, tá ok, acontece, tá aí, mas o que eu fico muito incomodado é você não ter zagueiro para jogar. E depois vem com conversinha de calendário. Ah, é o calendário. Não é o calendário. Você sabe que tem esse calendário, você não pode ficar sonhando com o Nino, cara. Ah, eu só quero o Nino. Meu Deus, agora tem que contratar um zagueiro aí de qualquer jeito. Entendeu? Faz uma aposta aí, como fez no Richard Rios. Traz um zagueiro de 25, 26 anos, um cara com fome. O São Paulo é exemplo disso. O São Paulo trouxe um que eu acho muito bom, que é o Sabino. Tava ali, né? Igual o boneco de posto. Onde vai? Trouxe o cara. Por quê? Porque tem que esperar o Nino por meio do ano. Não dá para você jogar fase de grupos da Libertadores com 2 zagueiros profissionais e o terceiro está disputando lá a Libertadores Sub-20. Será que é difícil de entender isso? É muito difícil de compreender? Então tem erro, tem teimosia do treinador, tem o maldito diploma conquistado domingo. Tá tudo no mesmo contexto. O desgaste, as coisas não são dissociadas. Certo? Então, agora é o seguinte, como que a coisa vai andar? É o Mirassol e vai ter que fazer um esforço hercúleo para ganhar o jogo, porque aí você ganha um respiro para o jogo contra o Botafogo. A sorte é que o Palmeiras não vai sair de São Paulo. E depois tem uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, cara. Simples. No Morumbi vai estar bem o estádio lá? Imagino que esteja à disposição. Espero que não, Agora... porque toda vez que o Palmeiras joga lá, o Palmeiras entra de joelhos para jogar. Então, agora esses caras têm que dar resposta. O Palmeiras não vai ter o Maurício domingo, Vitor Roque é dúvida, o Murilo talvez fique fora um mês. Um mês já começou a fase de grupos da Libertadores. E se o grupo do Palmeiras for Palmeiras, Rosário Central, Estudiantes e Barcelona? Pode ser. Ô, Vessa, você tá vendo? É o que a gente fala. Você tá vendo como dura pouco? Domingo era festa, era campeão, perdeu no jogo seguinte, já tá essa loucura. O Kelvin não serve, o Jai é grosso, o Abel é pardal, o time tá morto. Pra aí. Primeiro, parabéns ao Palmeiras e diretoria e comissão técnica por cumprir o seu papel de clube grande, ir lá e buscar um título e levantar um troféu e entrar para a história. É isso mesmo que tem que fazer. Então, só essa observação não tem nada de time reserva, nada. Tem que ir lá e cumprir seu papel de time grande, se impor e fazer o que o Corinthians e o Santos não fizeram contra o Novo Horizontino. Então, isso colocado, a prioridade era essa. Outra coisa que eu queria falar, chutou no chão, é gol. Carlos Miguel, mais um gol. A câmera por trás. Ah, mas peraí. Não. Tá A câmera por trás é O gol do Thiago Mendes? Não é. Cara a cara. Não. Não é essas câmeras aí, ó. Não tem. A quarta câmera por trás. É engraçado, né? Não é o por trás do lado direito. É uma câmera pra cá.
A bola era dele, ele faz um movimento cara, errado, passa embaixo dele, mais um erro Mas é que- do Carlos Miguel, mais uma bola por baixo. Torcedor, foi mais um erro dele. Ele queira ou não, essa bola era defensável por um goleiro grande, de time grande de Série A. Isso daí é defensável. Pra mim, ele errou no primeiro gol dele. gol, né? No primeiro, não nesse, né? Obviamente. No primeiro gol ele errou. Esse lance de não ter zagueiro, eu tô com o Massini, pra mim é bem bizarro, porque o projeto do Palmeiras é um projeto que gastou quase 900 milhões em 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, contando o ano passado e esse ano, e você não ter mais um zagueiro, eu acho uma enorme bobagem. Mas o seu Abel gosta de elenco curto, então esse filho tem um pai e ele é o pai desse tipo de situação. A ponto dele jogar... Você acha que eu vou me esquecer que o Palmeiras pegou o Chelsea com Vanderlan e Mikael na zaga, o lado esquerdo, para pegar o Chelsea? Você acha que isso é normal para um clube que faz um projeto e gasta quase 1 bilhão em 1 ano e meio de contratação? Aí você vai pegar o Chelsea com Vanderlan e Mikael? Então, assim, o Jefté, assim como o Kelvin, eles não são do nível do projeto do Palmeiras. Eles são do nível do projeto de quase 18 clubes da Série A. Tá tudo bem ter os dois. Do Palmeiras e do Flamengo, eles não podem fazer parte de um projeto como esse. Eu não acho que eles têm condição. O menino que entrou lá, o Arthur, lá, por já conhecer a base, enfrentamentos, eu acho que ele é melhor que o Jefté. Pode pôr lá para jogar que ele vai se virar muito melhor do que o Jefté, por exemplo. Então, assim, eles não são compatíveis. Assim como não é compatível não ter um zagueiro para colocar e o Gomes vai sentir alguma coisa, o torcedor se descabela, fala, vou ter que improvisar um volante, que é um trator de forte e tal, mas é um cara lento e tudo mais, eu não sei como ele vai se virar na zaga, mas ia dar um jeito ali de se virar. Dito isso, os erros do Palmeiras, o cansaço, isso aconteceu, para mim foi claro, também preciso elogiar o Vasco, Claro, né? sem dúvida. O Vasco fez a melhora. O tempo inteiro houve de melhora para mim. Ele faz um primeiro tempo de um jeito, o segundo é melhor, quem entra bem, o Renato vai bem nas trocas, o time vai se impondo até conseguir a virada. Então, tem o mérito do Vasco também, que a gente não pode esquecer disso. Ó, posso Queria emendar? falar as duas coisas, do Vasco e do Palmeiras, só mais 2 pontos do Palmeiras. A questão do Arias, muita gente falando assim, tá jogando de assistente de lateral, não sei o quê. Todo E a mundo outra marca coisa no futebol, gente. que eu vi gente falando assim, o time não pode jogar sem um volante, um 5 ali. Bom, até agora tinha sido... É um coisa ponto de forte. Grande sacada, exato. É claro que tem essa fragilidade. Massinho falou que, mesmo nos jogos do Paulista, a cabeça da área, esse é o gol, né? O Thiago Mendes, pivô, o Marlon não chega. Olha lá. Essa é a Não câmera? deu tempo, não deu tempo de chegar. É outra câmera do lado Dá esquerdo tempo, de velho, VAR. não dá Dá tempo. muito tempo, não é E ele lamenta que ele sabe, ele mesmo lamenta que ele sabe que ele poderia ter feito melhor. O que eu acho, o Tironi, aqui assim, na comparação, eu falei para você isso de manhã, na comparação dos dois times, na estratégia dos dois treinadores, jogadores à parte, o Arias, o Thiago Mendes, que é um colosso de jogador e que agora começa a se firmar ainda mais no Vasco. Para mim, a cena simbólica desse jogo aconteceu pouco antes da bola começar a rolar, quando o Andreas Pereira foi cumprimentar o Renato Portaluppi no banco de reservas do Vasco. Se abraçaram e tal. Aí, o que isso me remete? À final da Libertadores, né? Em que o Andreas, pelo Flamengo, dirigido pelo Renato, erra e o Davidson faz o gol do título. Aquele jogo foi o ápice do Abel Ferreira, né? Era o título da Libertadores, com, em tese, um nó tático em cima do Renato de um time melhor que o dele, né? Ontem, o Andreas estava no outro time, estava no Palmeiras. E o Renato estava também num outro time. E ontem o Renato estava no time mais fraco. Mas não é mais fraco, bem mais fraco. O Renato estava na lanterna do campeonato. E ontem o Renato, estrategicamente, foi muito melhor que o adversário dele, que não estava em campo. E aí é aquilo que a gente sempre falava, e falava do Zubeldia no São Paulo, ou no Dorival. O comandante do time, ele tem que estar em campo, porque esses lapsos de troca, essas coisas, às vezes elas, quando está o comandante ali, elas podem ser mais ágeis, mais dinâmica. A tomada de decisão é mais rápida, né? Inclusive, para falar besteira depois do jogo, a responsabilidade é do comandante, e não do auxiliar. E esse aí que fala de besteira... E assim, o Abel... Como é que o Abel estava suspenso? Ganha o jogo do Fluminense. E é expulso depois. Ganha o jogo do Fluminense, jogo difícil, vai lá e fica ofendendo a bandeira e tal, não sei o que, foi expulso.
Então, essa situação, ela é prejudicial ao Palmeiras, 1000 vezes, mas o Abel, ele pode fazer qualquer coisa. O Abel é que nem o Memphis no Corinthians e o Neymar no Santos, ele pode fazer qualquer coisa, né? E acho que ontem a estratégia foi ruim diante de um técnico que mudou tudo. Porque assim, a gente pode analisar a estreia do Roger, a estreia do Domingues no Galo, no Brasileiro, a estreia do Leonardo Jardim do Flamengo no Brasileiro. Quem mudou tudo no Vasco em 10 dias foi o Renato. 3 volantes. O Diniz nunca tinha jogado na vida. David de centroavante. Nunca tinha jogado na vida com o Diniz. Ele mudou radicalmente o time, a postura, a atitude e aquilo. Vamos sobreviver o máximo e vamos tentar ganhar no físico do Palmeiras no segundo tempo. E deu certo. Até o capitão ele mudou, né? Ele falou que com ele não tem, né? Esse é o detalhe que eu acho interessante, porque o Renato, ele é tratado como um folclórico jogador de futebol e de praia, e ele é um cara do futebol que conhece pra cacete, não é pouco não, cara. E essa questão do capitão Léo Jardim, não Leonardo Jardim, pra ele goleiro não tem que ser capitão. Por quê? Porque ele falou assim, hoje como é que é? O árbitro chega, goleiro, capitão, quem que você me indica para eu... Porque o jogo é muito mais dinâmico. Até o goleiro chegar, não chega. O cara não pode reclamar, não pode sair da meta. E ele chegou pro Léo Jardim e falou assim, olha, você não vai ser mais meu capitão, por isso, vai ser o Thiago Mendes. E aí o Thiago Mendes, que é um jogador que tem um histórico sempre de coadjuvante, mas ele era o melhor marcador do Messi, do Neymar, do Mbappé na França em um momento, que eles jogavam PSG contra Lyon. Ele é um grande jogador de futebol. Ele peita o Neymar no Vasco e Santos. Ele tem um conformismo. Ele faz o Vasco lembrar que é grande. E o Renato sabe disso. Você vai ser meu capitão. E você vai lá, botar o dedo na cara do Gustavo Gomes, e você vai fazer o gol e ele faz o gol. Então, ser técnico de futebol reúne um monte de coisas, inclusive essa situação, e o Renato, para mim, muito desprezado, e o Vasco desprezado, tiveram méritos absurdos na vitória. Foi uma vitória gigante, foi como ele falou, né? Foi a vitória. Lanterna sobre o líder, time mais forte, com muito mais investimento. E acho, sim, que nessas situações táticas, físicas, e na cefalia à beira do campo, o Palmeiras e o Abel têm que ser cobrados. Toda vez que ele estiver ausente. Toda vez que ele estiver ausente. Inclusive porque, quando ele não está, os auxiliares falam as besteiras que falam depois das partidas. E o João Martins, ele já falou do sistema, agora falou do campo de batatas, né? Simplesmente isso. Num lugar sagrado do futebol brasileiro, no clube português brasileiro com mais tradição no mundo, ele que é português, ele devia ter um pouco de educação, mas eles não têm. A Comissão Técnica do Palmeiras não tem educação. Não tem princípios básicos de esportividade. E ele, de novo... Mas por que incomoda tanto o campo ruim ele falar que o campo de batatas, parecia que tinha uma plantação de batatas, falar que o desnível do campo... Porque não é verdade, você mesmo falou que é uma desculpa esfarrapada e ele ofende. Isso faz parte, o campo ruim fato. Não é. Primeiro o campo ruim estava o Canindé, né? Isso aí não é campo ruim perto que estava o Canindé. Não, você viu o jogo? Vi o jogo. Então o campo é horroroso. Horroroso. O campo é um campo que já foi pior do que é. Ele sim. tem o Palmeiras sempre teve a primazia de jogar contra o Vasco como visitante em Brasília. Hoje ele conheceu. Sempre. Não. Ele só jogou em São Januário. A opção é do Vasco, não é do Palmeiras. Claro, mas eu tô falando. É o Vasco que escolhe isso. Então. Dá um presentão pro Palmeiras. Dessa vez não, ele foi isso como faz com outros times. E aí é um local sagrado do futebol brasileiro. Um pouco de respeito. Essa irritação. Porque o Vasco merece respeito. Mas não estou desrespeitando o Vasco, cara. Jamais. Não é pejorativo falar desse jeito? Tem outras maneiras de. Mas tem outras maneiras de você criticar o gramado. Nossa, pelo amor de Deus. O João Martins. E a defesa do sintético perto do campo do Vasco é uma piada. A questão do sintético nada do que comercial. Nada do que eu. Estão completamente. Mas vem cá, tem só um ponto. O Abel é um cara que eu paro pra ouvir. Esse cara. A questão do sintético. Nada do que ele fala. Não é porque machuca, porque é o jogo, porque preocupa, nada disso. A questão do sintético é comercial. Ponto. Agora, os atletas não. Os atletas, a partir do momento que os atletas condenaram o gramado sintético, não existe discussão nossa. A discussão comercial entre as instituições. Os atletas jogam lá.
Os atletas do Palmeiras não se machucam lá. O resto é fake news, é notícia falsa. Mas os atletas do mundo do futebol são contra o gramado sintético. Estão eu posso fazer. jogando lá na Champions League. O que eu posso fazer? Estão jogando na Champions League com um time que joga no Polo Ártico. Ok, mas é a condição do cara. A condição lá é essa. A condição do Palmeiras é comercial. Exato. Então falem a verdade. É uma bengala comercial. Os atletas falem não querem a verdade. Jogar. Nós não queremos jogar no sintético porque o Palmeiras ganha muito dinheiro fazendo show. Isso é o BAP. Esse é o BAP ou Macis, ou não sei o quê. O jogador não. O jogador não está pensando nisso. O jogador pensa no tornozelo dele. E não é porque o jogador e o funcionário da instituição tem que ser o simpaticão, o funcionário do mês, que tem que elogiar uma coisa que não é elogiar. Não precisa elogiar. É o que eles fazem sempre. Ok, mas o campo está lá. O Palmeiras joga lá, é o que tem menos lesão. Uma ponderação. Sim, eu acho que você está vendo isso. Chamar o negócio de campo de batata, plantação de batata, eu acho desrespeitoso. Eu acho que, inclusive, tem não só do João Martins, mas existe um preconceito geral contra São Januário porque fica na comunidade. Eu não tenho isso, não. Tem muita gente que fala, não, porque fica na comunidade, porque São Januário fica na comunidade. Enfim, é só um parênteses. Mas o outro ponto que eu vou falar, que até é favorável ao Palmeiras, plantação de batata, acho desrespeitoso. Aliás, o João Martins é um cara bastante mal educado em outras circunstâncias também. Sim. Mas quando a gente fala gramado de plástico, me parece também desrespeitoso. Como o BAP chama o gramado do Palmeiras de gramado de plástico. Também acho que é desrespeitoso com o Allianz Parque, com o Palmeiras e com tudo mais, não é? Ou não? Sim, também. E eu só quero lembrar que esse é o mesmo personagem do Sistema Não Quer um Bicampeão, e o Palmeiras foi bicampeão no ano que ele falou essa bobagem. Aliás, já foram 8 bicampeões desde 71. Então, é esse tipo de bobagem que sai desse cidadão. Então, de verdade, eu não... O Abel para o ouvir. Ele, toda vez que ele está em coletiva, eu não faço a menor... bobagem lá, mas agora, sinceramente, não... Eu não tenho o maior respeito pelo Vasco, não tem... Não, você, claro que você tem, mas... Para mim, eu não vi desse jeito. Passa uma imagem bem... A coletiva dele era como se o Palmeiras tivesse perdido para ele mesmo. E para o campo. Não, ele falou também, que edita, só pega o que vocês querem. Ele falou, o Vasco foi melhor, o Vasco mereceu o resultado, mas nós tivemos dificuldade para jogar nesse campo. Horas! Também o cara não pode falar isso? Isso ele pode. A batata, ok, pode exagerar. Esse é o ponto. Eu na hora não vi, não achei que foi assim para menosprezar o clube, menosprezar o estádio, gente. Pelo amor de Deus. Isso foi, claramente foi. Não tô falando exatamente disso. Tô falando que acho que visão do acho que tem uma questão geral sobre São Januário. Acho que é a repercussão disso pegou mal. O Renato foi... E acho que o Renato foi... quando foi falar sobre o tema, foi todo ponderado. E acho que o Renato, que perdeu a final para o Palmeiras da Libertadores, foi dominado pelo Abel, disse, quando a gente perde, a gente normalmente elege outras coisas para justificar a derrota. Sim, beleza. É mais ou menos o método. É um dos pontos da derrota. Não é total. Não é 100%. Claro, o Palmeiras foi mal no jogo. Sim, enfim. Fala, Vessa. Não, eu só queria lembrar que o Vasco reformou São Januário. E a estimativa gastou agora na virada do ano. É aquele gramado que a gente tinha várias cores, lembra que a gente falava? Isso, parecia 50 tons de verde e tal. E aí gastou quase R$1 milhão, foi lá e deu uma melhorada boa no gramado. Não é perfeito, mas está longe de ser onde planta batata. Para mim é o exagero, ele pode fazer a crítica. E outra, pondera, teve uma chuva, era outro cenário, igual do Novo Horizontino, um time de Série B, que num dilúvio daquele, aquilo não é nem a realidade do Novo Horizontino. Normalmente já é uma realidade melhor. Com aquela chuva e tal, ficou 1000 vezes pior. E então, um time de Série B, com investimento de Série B, vai querer que o estádio do Daniel Química Arena gasta quase 100 pau por mês para deixar aquele gramado daquele jeito? Não vai ser. O do Novo Horizontino nunca vai ser o do Corinthians. Então, eu acho que esse tipo de coisa os profissionais têm que entender também. Eu acho que é uma situação que ele não entendeu e eu acho que ele passou do ponto. Eu acho que ele foi desrespeitoso com o Vasco da Gama, só isso. Acho uma outra questão que eu só queria pontuar também, que acho meio incômodo que os caras estão aqui há 300 anos, o Abel, o João e tal, e aí eles ficam com, parece que é um privilégio, não, uma chaga apenas brasileira. A gente está aqui, a gente sabe como é que é no Brasil,
no Brasil é assim mesmo. Pô, É porque ele é estrangeiro, então ele fala sobre isso, cara. Mas eu acho desrespeitoso. Se chama Mal o campo educado. de pasto, não pode falar que é plantação de batata. Cara, Pode. faz o seguinte, vamos plantar batata. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? É a mesma coisa. A gente vive chamando o campo de pasto, que é uma Eu porcaria. acabei de falar, eu acho desrespeitoso chamar de plástico também. Mesma Cara, coisa. eu não tô nem aí com isso aí, não. Se o Palmeiras se ofende, eu nem também. Então, não estou nem um pouco preocupado com o que os caras falam. A questão é, o campo estava ruim, estava. Pô, eu não tinha pensado que o João Martins falou isso para desmerecer o Vasco, São Januário. Pelo amor de Deus, que baita exagero, cara. Que baita exagero. Entendeu? Na minha concepção. Mas se vocês acham que é um desrespeito, eu respeito a opinião de vocês. Bom, e o Arias? Jogou de assistente lateral ou não é nada disso? Cara, o Arias joga assim desde que nasceu, né? Ele ajuda na marcação, cara. Mas ele jogou mal ontem. Como jogou o André. Um jogo de Liga dos Campeões, os caras ficam baixando linha para ajudar a marcar. Liga dos Não, Campeões. mas teve os grandes- reclamação. Não tá Torcedor- matando Arias, não sei o quê. Torcedor, cara, o que eu posso falar? Esse mesmo torcedor chamava o menino lá de Cuiabá, man. O Estevão. Vai fazer o quê? Você bate palma pra maluco aí, falar que o Arias é assistente lateral, que ele vai matar o Arias, que o treinador é o Pardal. Cara, tem uma coisa insuportável, não pra mim, porque eu levo de boa, mas que é o seguinte: nada que Abel Ferreira fizer, de bom ou de ruim, uma parte dessa parte militância de internet vai aceitar. Então, se ganhar do Mirassol, é Mirassol! Se ganhar do Botafogo, quarta-feira que vem, Botafogo tá quebrado. Cara, é um desgaste de 5 anos. E vou dizer mais, hein? Prepare-se, que se o Maurício Gagliotti for eleito presidente do Palmeiras, pode ser que ele fique mais um aninho, hein? Quem? O Abel? É exatamente. Ele mesmo, Abel Ferreira, com tudo que tem de bom e de ruim. Né? Mas pro Então, Palmeiras é bom, é isso. cara, aí... Quer dizer, tem parte da torcida do Palmeiras que acha que ele é Pardal. Não, mas... parte. É a internet. A internet acha, uma parte da internet acha que o time tinha que voar ontem, que o Flamengo ganhou o estadual e ganhou do Cruzeiro. Olha pro Cruzeiro. Caio Jorge fora, a contusão do Cássio já vinha de um jogo antes da final contra o Galo, mas como é final, é rivalidade local, tem que jogar. Tá aí, ó, fica o ano inteiro fora. Parabéns aos envolvidos, né? Então, são essas coisas que estavam no campo ontem, nas quais o Palmeiras é responsável. O Palmeiras é responsável. Quem é responsável para não ter um zagueiro no banco é o senhor Abel Ferreira, não sou eu. Não é o Pardal, coitado. Os bichos Pardal são bonitinhos. Entendeu? Quem é responsável por dar peixinho, comemorar até 6 horas da manhã no busão, tomar cerveja na lata, festa segunda-feira à noite? Não sou eu, mas o establishment aceita isso. Não, é um título, você tem que respeitar o título conquistado. Eu respeito. É um título, como tem Sir Vessone, Sir Arnaldo, basta lá, chama o cartório, aí faz um monte de títulos, Sir Tirone, tudo título. É isso aí. E o jogo, cara, fica prejudicado. Entendeu? O jogo, que é o que interessa contra o Vasco, para se manter na liderança do principal campeonato do Brasil, você não tem zagueiro para pôr em campo se machucar, tem que improvisar o Martínez. E só para não deixar passar... Dá para entender que tá tudo aí? Não é só uma coisa? Não, e só para não deixar passar, o Vitor Roque é um Palmeiras praticamente... É quase outro sem o cara, é impressionante. O time tem 3 derrotas no ano, ele só tem uma porque ainda foi com um monte de reserva aquela vez lá em Ribeirão, com o Botafogo. Aquele monte, muitos... Aí ele estava, o Vitor. Mas nas outras derrotas, não é coincidência, o cara não estava em campo. Então, realmente é outra dinâmica, ele faz outro tipo de jogo e ele faz muita falta. Talvez volte no domingo, mas está fazendo falta. O Becker, nossa grande audiência, grande Becker, ressalta que o Flamengo foi o único campeão estadual a vencer na rodada seguinte. É bem lembrado. E, aliás, teve gente que jogou a final e perdeu, tipo a Chape, que também perdeu no Brasileiro. Teve um desgaste grande. Grêmio empatou.
E o Flamengo venceu um time que também tinha sido campeão estadual, o Cruzeiro. É muito jogo colado mesmo, né? O Flamengo não viajou também, né? Tem essa vantagem. Jogou em casa. Jogou em casa. Bahia empatou jogou o fora, Bavi. o Cruzeiro jogou fora. Exato. E tudo mais. Muito bem, vamos... quer completar ainda sobre o time do Palmeiras, alguma coisa? Não, eu acho que agora o Mancini acho que traçou o perfil para os próximos jogos até o Choque Rei. Todo time vai jogar 4 rodadas seguidas de Brasileiro coladas, depois tem a data FIFA o sorteio da Libertadores vai também, e a tabela, determinar o que vai ser a vida do Palmeiras depois da data FIFA. E acho que essa situação de carência em algum setor do elenco, que é o que está se avizinhando, porque não dá para ter algum problema. A tendência é que você, desgastado, tem que revezar mais jogadores. Para você revezar mais jogadores, você precisa ter opções em todos os setores. Então, agora, com essa questão da zaga, e lembrando, o Gustavo Gomes é sempre convocado, ele vai ser convocado para a data FIFA, fica essa situação de carência no setor defensivo, na zaga, pela contusão do Murilo, né? Sobretudo, acho que aos poucos o Arias vai se soltar, e não acho uma coisa que o Abel não é, ou cada vez menos é Pardal. Ou você pode criticar o Abel talvez por falta de ousadia ou... Ele comete erros, né? Claro, como qualquer outro técnico. Mas eu não acho... Pardal seria o Pardal, quem não lembra, professor Pardal, que ele é o cara que, né, da história em quadrinho, ele inventava mil coisas. Né? E o Abel não é um técnico de inventar 1000 coisas. Tem muito técnico que inventa 1000 coisas, 1000 estratégias diferentes para cada jogo. Não é o caso. Né? Não acho que ele cometa... E lembrando que o Palmeiras está num momento que é maravilhoso para qualquer clube de futebol, hein? Esse monte de jogo dentro de casa... eu estou contando já agora Mirassol, Botafogo, São Paulo e o Grêmio. Então são 3 em casa e o São Paulo no Morumbi, que é aqui do lado. Se você pegar todos os últimos jogos, está dando 11 jogos, o Palmeiras foi a Novo Horizonte e Rio de Janeiro. 11 jogos, só vai sair para o Rio. Aí que depois desse 11º jogo ele vai à Bahia. Aí sim começa. Que então, faz comer a caneca. Então, né? É a hora de fazer o brasileiro que a Abril diferente. só ia viajar em abril? Isso. Então, e na briga pela liderança, Vessone, é o inverso do São Paulo. Eu acho, então, essa diferença, 3 pontos agora, o São Paulo vai jogar como mandante só contra o Palmeiras. Ele vai visitar o Bragantino, Atlético e depois... Só que é o seguinte, ainda não tem tabela de Libertadores, tá? Mas olha agora, aí passa esse Bahia, ele vai, de novo... Corinthians e Itaquera aqui, recebe o Atlético Paranaense, vai ao Red Bull, recebe o Santos, depois só que ele vai ao Remo, ou seja, em 15 e 16, na teoria, ele vai sair 3 vezes. Uma Rio, uma São Januário era hora de aproveitar e uma na Bahia. A gente tava falando. E o segundo turno vai ser como? Aí vai inverter um monte de coisa. Vai ter só o Inter aqui, vai inverter, cara, entendeu? Apesar de ter outros 4 paulistas... que você vai jogar perto, Santos, São Paulo, Corinthians e o Mirassol. Caramba, mas 16 jogos vai ter ido ao Rio e a Bahia, não, só. Comemora aí, faz festa aí no estadual. Bebe mais um pouco, fica mais 2 dias tomando cachaça. Pé inchado. Uma rápida parada aqui no G4. E hoje tem mais Liga Saudita. Quem joga hoje? Na tela do Band Esportes. Às 3h45 da tarde, o Al-Qadisha. Ele recebe o Al-Ahly. Al-Qadisha e Al-Ahly. Recebe o Al-Ahly pela 26ª rodada. Falar com aquela cigarrinha, né? Al-Ahly pela 26ª rodada. Perfeito. E aqui você não perde nada no Band Esportes. A gente volta já. Vai lá. Não saia daqui. Vinheta.
como a gente tem que classificar como jogo, joguinho... Não, jogão ou jogaço. Mano, e os palpites? Vamos lá. Vitória, vai no seu tempo. Vitória ou Galo? Jogo. Não, eu tô tranquilo. Jogo. Jogo. Vamos prestar atenção. Programa. Jogo. 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 Botafogo e Flamengo. Jogaço. Jogão. Jogaço. Jogão. Só jogão? Só. Jogão, jogaço. Jogaço. Fluminense e Atlético Paranaense. Jogão. Jogo. Jogo. Bom jogo, hein? Jogo. Santos e Corinthians. Jogo. Domingo, Jogão, 4 da tarde. Jogão ou jogaço? Jogão. Jogão. Não dá nada, ninguém tá afim de E nada domingo, ali. 4 da tarde. Coisa Jogaço. linda, É né? um que vai escolher se vai entrar em crise, o outro que não vai fazer nada no Jogão. brasileiro, porque não dá. Internacional e Bahia. Jogão. 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 Crise e tal. Drama, hein, meu? Eu acho que não tem nenhum jogaço, né? Jogão. Palmeiras e Mirassol. Jogo. Jogão. Jogo. Jogão. Coritiba e Remo. Jogo. Jogo. Bragantino e São Paulo. Jogaço, é o líder Jogo. do campeonato. Jogo. Jogo. Nossa, é mesmo. É o líder do campeonato. Não tem cara. jogaço com o Bragantino no jogo, ok? Essa é uma regra estabelecida. Cruzeiro e Cadê a Vasco. luva? Esse é jogão. Isso é o que você pensa. Esse é jogão. Eu diria que tem jogão mais. Para, É quase jogaço. Para de... Não tem Não, jogaço. Cruzeiro Rodada. na crise, Vasco. Jogão. Mas Bem- você tá muito ditador, mano. Jogão. Deixa ele ter a opinião Cruzeiro dele. Vasco, jogaço. Jogaço. Jogaço, Eu tô na cara. pegada Tô jogaço. nessa. Jogaço. Pena que vai Jogaço. concorrer com o Bragantino. Chape e Grêmio. Jogo. Segunda-feira, Jogo. jogo. Jogo, isso aí. Palpites. Dá o chão. Vamos. Bora. Isso, vai Ih, no seu olha lá. tempo. Vamos lá. O homem tá impossível. Essa, não é? fra- Vamos lá. essa então frase é vai. histórica, Aê. é boa. Vamos lá. Vitória e Galo. Nossa, eu vou... 1-1. 0-0. Bom também. 2-1, vitória. 0-1, ganha o Galo. Botafogo e Flamengo. 0-2. 1-3. Freguesia enorme lá no Newton Santos. 2-1, Botafogo. Ó, Que isso. ousado, hein? É, ele segue na linha Caramba, dele. vou empatar. Ah, eu? E você faz o quê? 0-1, ganha Hã? o Flamengo. 0-1 só. Fluminense e Furacão. Quero ver. 2-0 Flu. 1-0 Flu. É, devia ter. Não, vou com você. 2-0 Fluminense. 1-0 Flu. Você jogou empate. Não, você vai ver. Santos e Corinthians. 0-1. Ô, louco. Com a ida das organizadas no CT, 1-2. Olha isso. Não, 1-2. 1-2. Isso. Ah, vai empatar. Tá bom pra todo mundo. 1-1. Tem décimo, tá gente. bom. Neymar no jogo. 1-1. 2-1 pro Peixe. Que é isso. Internacional, O Pedrinho tá me Internacional intimando e aqui. O Bahia. cara tá me pressionando, Pedrinho. Inter vai conseguir conquistar Pedrinho, sua vê se primeira ajuda vitória. ele. O Bala levou ele pra desgraça. Quem sabe se ajuda. Internacional e Bahia. 1-0 pro Inter. 1-2. Nossa, aí é... Aí é Caio Pesolano. Meu Deus, tanto faz aí. É uma faca de... Uma briga de foice. Briga de faquinha. É, cara. Vai no seu tempo, Massa. 0-1. Ai, cara, empata, 1-1. Palmeiras e Mirassol. 1-0 Palmeiras. 1-2. Ah, vai, Sá. Você tá... É, a última vez que fizeram isso, eu cravei o São Januário. Ele fala de mim, mas... A última vez eu cravei São Januário. 2-0 verde, vamos recuperar, bora. Pô, tava aqui chorando, me engano. Porque ele tava cansado. É 2-0. isso, é. Vou ver Esquece no tudo que eu começo. falo. 2-1 verde. Palpite, cara. 2-1 verde. Coritiba e Remo. Não, Coritiba vai. dramático em casa, mas dessa vez vai ganhar. 1-0. Cara, é o time mais louco. 1-1. Tá vendo? É. 1-1. 2-1 coxa na marra. Agora que eu quero ver. Braga e São Paulo. 1-1. Como eu sou contra aqueles memes que vocês ficam mandando no grupo lá, elefante em cima da árvore e tal, 0-1. São Paulo ganha lá de novo e segue o 1-2. líder. São Paulo ganha e vai pra liderança. Olha, Vai seguir. secação infinita, hein? Quanto que o Massa meteu? 1-2.
O quê, mano? 1-1, Tirone, tá? Vocês Bom deviam ir tamanho. no jogo, aliás, comer linguiça e tal. Sim, 1-1. Cruzeiro e Vasco. Aí Ave você Maria. Aí, cara. Jogo e vai ser 1-1. Putz, 1-0 pro Vasco. caramba. Cara, 2-1 Cruzeiro. Tava entre um... Vou repetir o... Vai ser 2-2 esse. Ah, bom. Se você repete, eu Esse peço pra próximo aí, mudar. Chape e Grêmio é na segunda, então, portanto, não precisamos fazer agora. Estou sorrindo. Então tá aí. Os palpites para a rodada, fizemos em tempo e o G4 fica por aqui. Não vai ter nem a que vem por aí. Olha, família Palmeiras, é difícil ter estômago para ouvir certas coisas da imprensa. Chamar o Abel Ferreira, o maior técnico da nossa história, de pardal e chorão é de uma falta de respeito absurda. O gramado de São Januário ontem era um perigo para a integridade física de qualquer atleta. O Abel tá certíssimo em cobrar. A CDF não tem critério nenhum. Se fosse o gramado do Allianz Parque, estariam interditando o estádio. Mas como é lá no Rio, o Palmeiras que tem que engolir calado. Aqui não. Agora, tirando o clubismo de lado e indo para nossa análise tática, eu tenho que concordar com um ponto. O Abel demorou demais para mexer no time. O time titular estava morto fisicamente. Nós temos um elenco qualificado e essa molecada da base está pedindo passagem. Tem que rodar esse elenco, Abel. E eu quero saber de você, torcedor palmeirense, que é quem manda aqui no canal. Você acha que a mídia pegou pesado chamando o Abel de pardal? Ou você também concorda que ele está demorando muito para colocar as crias da academia no jogo? Quem tem que ser titular? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu vou ler e dar coraçãozinho. Não esquece do like que ajuda demais o nosso trabalho, se inscreve no Porco Mania e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família palestrina. Um abraço, tamo junto e avante palestra!